Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graça e paz, meus irmãos. A partir de hoje, com a graça de Deus, nós vamos estudar verso a verso a segunda e a terceira cartas de João. Embora sejam cartas breves, essas cartas contêm uma mensagem poderosíssima e atual, tanto quanto as outras cartas do Novo Testamento. Segunda e terceira João são as cartas mais curtas do Novo Testamento, mais curtas até do que a epístola a Filemon e a epístola de Judas, que são os dois outros únicos documentos do Novo Testamento que consistem de apenas um capítulo. Cada uma destas cartas de João contém menos de 300 palavras gregas e poderiam ser escritas numa única folha de papiro. Em termos de versículos, 2 João é a menor carta do Novo Testamento, com apenas 13 versos. Essa epístola é a segunda de uma série de 3 escritas pelo apóstolo João, e é por ela que nós iniciaremos os nossos estudos e nos manteremos nos próximos meses. Hoje eu não pretendo iniciar a exposição propriamente dita, pretendo fazê-lo nas semanas seguintes. Nesta noite, proponho-me a trazer, algumas informações gerais acerca do autor desta carta, João, e o que o motivou a escrevê-la, para que, à medida em que formos estudando cada versículo, o façamos controlados pelo seu contexto histórico e a intenção do autor. Então, deixe-me ler toda a carta com você essa noite, para que você tenha uma visão geral e entenda o fluxo do pensamento de João. 2 João, do verso 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco. E conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Breve não, meus irmãos? Muito breve, e eu tomo como líquido e certo que João tenha sido o autor destas epístolas. Não é necessário disputar isso. Concorda-se que ele escreveu 2 João entre 90 e 95 depois de Cristo, durante seu ministério em Éfeso, provavelmente depois de ele ter escrito o seu evangelho. E nessa altura, o apóstolo João já era um homem idoso no final da sua vida.
Ele viveu mais do que todos os outros apóstolos e morreu quase no final do primeiro século, por volta do ano 98 depois de Cristo. Agora, antes de nós examinarmos a carta em si, sua mensagem em contexto, deixe-me falar para vocês um pouco mais sobre João, porque em certo sentido, nós não poderemos compreender o contexto e a mensagem desta epístola, se não compreendermos, antes de tudo, quem é esse apóstolo e a sua trajetória. Ele é unanimemente conhecido como o apóstolo do amor. Ele é conhecido dessa maneira porque ele enfatizava repetidamente o amor em seus escritos. A teologia do amor de João aparece principalmente em seu evangelho, em 1 João, que o pastor André está finalizando nos cultos de domingo à noite, e nesta carta de 2 João. Mas mesmo em 3 João e Apocalipse, nós temos ligeiras referências sobre o amor. Em suas 5 obras literárias, João escreveu que Deus é amor, que o Pai ama o Filho, que o Filho ama o Pai, que Deus amou o mundo, que Cristo amou os discípulos, que nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou, que amar é obedecer, que o amor é o fim da lei, que a igreja precisa retornar ao seu primeiro amor. Então, é impossível João não mencionar o amor. O amor é o grande tema do apóstolo João. É como se ele ficasse girando em círculos, sempre retornando ao mesmo ponto em tudo que ele diz. Todavia, não é mera repetição, porque João sempre expande o seu ensino sobre o amor, sempre introduz algo novo, sempre há uma aplicação diferente no ensino dele sobre amor. Alguns chegaram a sugerir que a repetitiva ênfase de João no amor em seus escritos e seu estilo de redação aparentemente difícil, não muito lógico, especialmente na sua primeira epístola, era por causa da sua idade avançada. João já era um homem idoso aqui nessa ocasião. Em outras palavras, João ficava repetindo as coisas e escrevendo de uma maneira aparentemente desordenada, porque ele estava apresentando demência senil, dizem alguns. Mas isso daqui é especulação, porque não é possível conceber que um homem caduco conseguiria escrever livros como o Evangelho de João e Apocalipse, cuja mensagem central de cada documento pode ser compreendida por uma criança, enquanto a profundidade desses documentos intriga eruditos de todas as épocas. Mas agora não é o nosso alvo nos aprofundarmos no estilo e na mensagem de João, porque nós estamos interessados aqui nessa noite, primeiramente no homem João. Então, a razão do apóstolo voltar sempre à virtude do amor não era com toda certeza porque ele estava demente, porque a sua idade estava avançada, era porque ele realmente estava dominado pelo amor de Deus. Isso estava entranhado nele, e ele falava apenas do que estava cheio o seu coração. Esse apóstolo aqui está na última parte da sua vida, ele sabe que não tem tempo a perder com assuntos secundários da fé cristã, ele não pode ficar falando de coisas que não importam nesse momento, então ele fica, por assim dizer, batendo na mesma tecla, martelando no mesmo lugar, enfatizando o amor, e ele faz isso porque ele era um mestre experiente, um mestre muito experiente, e ele estava desejoso de inculcar o amor nos seus filhinhos, como ele chamava as suas ovelhas. Como diz o antigo provérbio árabe, a repetição deixa sua marca até mesmo nas pedras. E é isso que João está fazendo aqui, ele está tentando marcar os seus leitores. Nos primórdios da igreja, João era conhecido como o teólogo. E quando você lê os seus escritos, o que se destaca nos seus documentos, nas suas obras literárias, é a sua teologia do amor. Então, esse é o motivo dele ser conhecido como o apóstolo do amor. Agora, deixe-me dizer uma coisa a você. Essa é a imagem do clássico João, o homem idoso, experiente, maduro, que escreveu 5 livros do Novo Testamento na parte final da sua vida. Mas ele não era assim no início. João não era muito amoroso no início da sua caminhada. Se você ler os evangelhos sinóticos, verá que João era um homem extremamente explosivo e orgulhoso. Jesus o chamou em Marcos 3,17 de filho do trovão. Considere comigo por um momento o jovem João. Acredita-se que João
ele estava na casa dos 20 anos quando Jesus o chamou. Provavelmente João era o mais jovem dentre os discípulos, mas ele era muito ambicioso apesar de jovem, extremamente ambicioso, buscando avidamente autopromoção, honra, destaque, primazia, buscando o primeiro lugar. Acho que fazer parte de um grupo seleto e conviver muito próximo de Jesus já era certamente uma grande honra e destaque para aquele jovem. Mas João recebeu um outro grande privilégio, registrado em Marcos capítulo 9, do verso 2 ao 13. Ele foi um dos 3 discípulos que viram a glória de Deus brilhando em Jesus transfigurado, reluzindo com vestes brancas no alto de um monte. Ele ouviu Deus falando a Jesus: este é o meu filho amado. Ouviu. Pedro, Tiago e João ainda viram de quebra Moisés e Elias. Que experiência gloriosa e única, meus irmãos. Agora João, ele tinha uma personalidade intrigante. Ele era ambicioso, como eu disse, muito ambicioso. E essa experiência gloriosa fez ele pensar que era melhor que os outros discípulos. Então, logo em seguida, em Marcos, capítulo 9, versos 33 e 34, quando ele e os outros discípulos estavam a caminho de Cafarnaum, começou uma discussão sobre qual deles era o maior, o mais importante, qual deles era o apóstolo dos apóstolos. É possível que essa discussão aqui tenha sido iniciada por Pedro, Tiago e João ao se declararem, depois daquela experiência, os maiores entre os apóstolos, porque eles estavam ali vendo Jesus transfigurado naquele monte e eles eram os líderes mais íntimos de Jesus. O fato é que João estava no meio dessa disputa aqui, meus irmãos, e ele não queria ser apenas um dos 3 mais íntimos de Jesus. Ele não queria ser mais um no meio dos apóstolos. Ele queria ser o apóstolo. Então, do versículo 35 ao 37 de Marcos capítulo 9, Jesus repreendeu os discípulos, dizendo que se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. A repreensão de Jesus contra a ambição maligna dos discípulos aqui nessa ocasião incomodou a consciência de João, perturbou profundamente João. Então ele fez uma confissão, e esse é o único registro de uma fala de João nos evangelhos. Mestre, disse João, versículo 38 de Marcos 9, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque não era um dos nossos. Mas Jesus o corrigiu nos versículos 39 e 40 de Marcos 9. Jesus disse: não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós é a nosso favor. João fez essa confissão aqui a Jesus e foi corrigido porque ele estava com a consciência culpada, porque ele não recebeu amistosamente aquele homem que pregava em nome de Jesus. João fez isso porque ele era competitivo. João queria o primeiro lugar, João queria o lugar principal, e ele quer calar aquele homem que está ministrando em nome de Jesus, porque aquele homem não faz parte do grupo seleto dos apóstolos. João quer exclusividade, João quer os lugares principais, e é por isso que ele isola e cancela as pessoas. E ele, eventualmente, este homem que nós estamos considerando aqui, o apóstolo do amor, que no princípio não era muito amoroso, acabou se tornando humilde. Mas o jovem João não se parece muito, você deve concordar comigo, com o apóstolo do amor. Ele tem uma personalidade forte, ele é altamente emocional, ele é temperamental, ele é colérico, explosivo, intolerante, muito intolerante, a ponto de traçar linhas bastante firmes e rígidas e deixar as pessoas do outro lado. Você ainda acha difícil imaginar que João era realmente assim? Então olhe por um momento para Lucas, capítulo 9, versículo 54. E veja João e Tiago sugerindo carbonizar
a alguns samaritanos que se recusaram a hospedar o nosso Senhor. Lucas 9:54, eles disseram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Simples assim. Senhor, não quer que carbonizemos eles, peçamos aos céus para carbonizá-los? Isso não parece muito amoroso, não é mesmo, meu irmão? Não é essa a imagem que você tem de João, certo? Mas sim, João é capaz de ser muito duro, rígido, inflexível, isolar as pessoas. E ele não tem nenhum amor evangelístico a essa altura. O problema de João é que os motivos dele são completamente errados. João faz o que faz aqui, até essa altura, porque ele quer autopromoção, ele quer exclusividade. João quer ser o primeiro, quer ser respeitado, quer ser poderoso. Esse é o jovem João. Veja, não é interessante, meus irmãos, que um homem ambicioso e vulcânico seja conhecido na história como o apóstolo do amor? Eu não sei exatamente o momento em que João foi moldado, temperado no amor, e quanto tempo levou para que ele se tornasse o João amoroso como nós conhecemos, mas sei que isso só foi possível porque ele desenvolveu uma íntima comunhão com o Senhor Jesus. Ele sempre estava perto de Jesus, ele fazia parte, junto com Pedro, Tiago e João, como já dito, de um círculo íntimo de discípulos que estavam presentes em momentos importantes do ministério terreno de Jesus. João estava na ressurreição da filha de Jairo, João estava no Monte da Transfiguração, João estava no Monte das Oliveiras, quando Jesus proferiu sua profecia final sobre os últimos dias, e também João estava no jardim Getsêmani, nos momentos finais da vida de Jesus, na hora mais agoniante da vida de Jesus, antes dele iniciar a sua grande obra de expiação em nosso favor. Ao ler o Novo Testamento, meus irmãos, eu tenho a impressão de que um pouco antes da morte de Jesus, depois de 3 anos e meio caminhando bem próximo do Senhor, João já estava, àquela altura, mais quebrantado, João já estava mais humilde, mais amoroso, dependente do Senhor Jesus. Ele mesmo nos diz em seu evangelho que ele estava reclinado nos ombros do nosso Senhor. E essa posição de João à mesa, aos ombros de Jesus, indica honra, indica proximidade, intimidade. E muitas vezes a arte cristã, meus irmãos, o retratou dessa maneira: descansando nos braços do Salvador. Que imagem de amor linda, bela, de amizade, de intimidade. E ele refere-se a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava nos seus evangelhos. A propósito, João não se identifica nominalmente em nenhum dos seus escritos. João, muito clara, evidentemente não gostava de chamar atenção para si mesmo. Ele apenas se autodenomina o discípulo a quem Jesus amava, ou aquele que se reclinou perto de Jesus, quando ele quer identificar a sua presença em alguma cena. Ele parece querer dizer, a cada oportunidade de fazer referência a si mesmo, que a sua vida passou a ser caracterizada não mais pelo seu ego, não mais pelo orgulho, mas por um relacionamento íntimo com Jesus. E ele celebra isso nos seus escritos. Ele se alegra em descrever a realidade de que ele era um companheiro íntimo e amado de Jesus. Era isso que definia João. E quando você vai ao capítulo 19 do Evangelho de João, versículo 25, lá está o apóstolo, aos pés da cruz, para testemunhar a morte do Senhor Jesus. Ao que parece, ele foi o único dos 12 que ficou na crucificação, de acordo com João capítulo 19. E depois da ressurreição de Jesus, João foi o primeiro dos 12 a correr para o sepulcro, para confirmar que estava vazio, e viu o Senhor ressurreto, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 20, versos 3 e 4. Eu estou apenas dando algumas referências para você, e nós vamos olhar os textos mais importantes para os nossos propósitos aqui essa noite. E no último capítulo do Evangelho que ele escreveu, João nos diz que enquanto Jesus restaurava Pedro, perguntando 3 vezes se Pedro o amava,
ele estava os seguindo. Olha só que interessante, preparando esse sermão, eu notei isso daqui, e é interessante anotar esses detalhes das Escrituras e ver como isso identifica, marca a intimidade que João desejava ter com Jesus. Olhe João capítulo 21, versículo 20. João capítulo 21, versículo 20. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Muito interessante esse detalhe. João queria estar sempre perto de Jesus, sempre bem pertinho. Ele amava estar com o Senhor. Mesmo quando Jesus estava conversando com outro discípulo, João estava ali seguindo. Parece que ele não esperava a hora de a conversa acabar e ele está perto de Jesus novamente, porque ele de fato era aquele que era muito próximo de Jesus. E João também nos diz em seguida, no versículo 21, que quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Pedro ficou preocupado aqui sobre como João reagiria quando o Senhor Jesus ressuscitado subisse ao céu. Como quem fica preocupado a respeito de como uma criança vai reagir quando o pai sair para trabalhar. Olha só a atitude de João. E essa, de fato, é a vívida imagem de João ao final do ministério terreno de Jesus. Ele está se tornando como uma criança no reino de Deus, cada vez mais dependente do Pai. Ele está sendo moldado em humildade e amor por meio de uma íntima amizade e proximidade com Jesus. Depois da ascensão de Jesus, o Novo Testamento menciona com destaque o apóstolo João como sendo um dos líderes mais importantes da igreja em Jerusalém. Isso está lá em Atos 15:6. Ele é um companheiro forte, um líder forte junto com Pedro e Tiago. E em Gálatas 2:9, o apóstolo Paulo os chama de colunas da igreja. O curioso é que aquele jovem que em alguns momentos dos evangelhos queria ser o primeiro, o mais importante, agora no livro de Atos aparece sempre a sombra de Pedro. Se a Escritura não me dissesse, meus irmãos, que João era um dos principais líderes da igreja, eu acharia que ele era um irmão caçula, porque essa é a impressão que nós temos aqui. O irmão caçula acompanhando sempre o irmão mais velho, alguém sem muita opinião, sempre calado, pois Pedro pregava e João acompanhava. João não diz nada, nós nem sequer ouvimos João pregar nos primeiros capítulos do livro de Atos. Nós não temos nenhum sermão de João registrado no Novo Testamento. De fato, agora é Pedro quem está em foco como grande líder da igreja, pregando, argumentando, escrevendo, promovendo o avanço do evangelho. Os outros apóstolos também estão fazendo isso, mas é Pedro o principal líder. Depois, a partir do capítulo 10, é Paulo quem entra em cena, pregando, ensinando, escrevendo, espalhando o evangelho entre os gentios, fazendo discípulos, plantando igrejas e estabelecendo presbíteros. A propósito, uma dessas igrejas que Paulo plantou foi a igreja de Éfeso. Ele ficou lá uns 3 anos, estabeleceu presbíteros, se preferirem pastores, supervisores, e seguiu para Macedônia. Paulo fez ali um trabalho extraordinário. E depois de um tempo, na sua terceira viagem missionária, por volta do ano 58 depois de Cristo, ele voltou, reuniu-se em Mileto com os presbíteros que ele havia estabelecido, e nesse encontro, Paulo entregou uma profecia muito interessante, meus irmãos. Ouça o que ele diz em Atos capítulo 20, versículo 28 até o 32. Confira esse texto. Atos capítulo 20, do verso 28 ao 32. Diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Por isso vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados.
Então, meus irmãos, essa é a profecia de Paulo. Surgirão falsos mestres na igreja de Éfeso, alguns de fora da igreja e outros de dentro da própria igreja, líderes ambiciosos. Eles atacarão a doutrina, negarão e questionarão os ensinamentos de Paulo, buscarão desviar as ovelhas e arruinar a igreja tanto quanto possível. Que situação preocupante, meus irmãos, muitíssimo preocupante. Essa igreja precisava de supervisão, precisava de acompanhamento de perto, precisava de sólida doutrina, de estar bem fundamentada na verdade, para resistir a esses ataques inevitáveis e não ser destruída completamente de modo a se tornar uma sinagoga de Satanás. Paulo se preocupava muito com todas as igrejas. Isso era um peso sobre ele. E ele próprio diz isso em 2 Coríntios 11, 28. Enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. E eu acho que essa igreja de Éfeso era alvo de especial preocupação do apóstolo. É por isso que uns 3 ou 4 anos depois de Paulo encontrar com a liderança da igreja de Éfeso, ele escreveu da prisão em Roma uma epístola circular aos Efésios e outras igrejas da Ásia Menor, onde é hoje a Turquia moderna. A carta à igreja de Éfeso é uma epístola robusta, meus irmãos, com sólida doutrina, talvez o documento mais doutrinário e profundo do Novo Testamento. E essa carta era necessária porque a igreja de Éfeso estava infestada de falsos mestres e enganos. A coisa era tão séria que Paulo saiu da prisão. Quando ele saiu da prisão, logo que ele saiu da prisão, ele voltou a Éfeso e deixou o jovem Timóteo como pastor da igreja Efésia, provavelmente por 1 ano e meio. E durante esse período, ele escreveu a primeira carta a Timóteo, dando orientações pastorais sobre como reagir contra o falso ensino de uns poucos homens influentes ali naquela igreja, líderes ambiciosos, os quais possivelmente eram presbíteros ali naquela congregação, haviam se levantado dentre eles mesmos. A profecia de Paulo estava se cumprindo então. Lobos vorazes estavam aqui tentando despedaçar o rebanho. E João viveu o bastante para ver o cumprimento da profecia de Paulo, meus irmãos. Porque no final do 1º século, uns 30 anos depois da morte do apóstolo Paulo, esses falsos ensinos entre as igrejas da Ásia Menor se desenvolveram para uma forma embrionária de gnosticismo, que eventualmente amadureceu cerca de um século depois, e ali os hereges, nessa ocasião, estavam negando que Jesus foi realmente um homem no sentido mais completo do termo. Estavam questionando quem de fato era cristão, estavam querendo ampliar as fronteiras para incluir outras pessoas como cristãs. Eles também estavam negando a realidade do pecado. Agora, no final do 1º século, João é o único apóstolo vivo. Entre 90 e 95 depois de Cristo, ele é responsável em particular pela supervisão das igrejas da Ásia Menor. Provavelmente João é o pastor da igreja de Éfeso, a qual, como você sabe, foi plantada por Paulo e posteriormente pastoreada por Timóteo. E além de Éfeso, foram estabelecidas outras 7 igrejas na Ásia Menor, para quem as cartas do Apocalipse foram escritas. E João estava encarregado de supervisionar essas igrejas no final do 1º século. Ficou fazendo isso até o fim da sua vida. Ele morreu por volta do ano 98 depois de Cristo. Então, João agora é um homem velho, um homem temperado no amor, um homem livre de ambição e de orgulho, após muitos anos de caminhada com o Senhor, mais do que qualquer outro apóstolo. Não foi o tempo que quebrantou e santificou João, meus irmãos, foi a comunhão com o Senhor. O tempo não santifica e amadurece ninguém por si mesmo. É a verdade, a comunhão com Jesus por meio da verdade quem quebranta e santifica. E é isso que está acontecendo com João. E ele está ali em Éfeso, realizando o seu ministério, pregando, evangelizando, ensinando, supervisionando e fazendo isso de uma maneira muito amorosa, chamando suas ovelhas de filhinhos. Mas agora, aqui no final da sua vida, na fase mais madura da sua vida, ele também começa a escrever, inspirado pelo Espírito Santo, e seus escritos são o desenvolvimento final
da doutrina do Novo Testamento. Ele é o último a acrescentar o que Deus queria que estivesse nas Escrituras. E aqui João está num final de vida agitado, um final de crise nas igrejas, de ataque de falsos mestres, com um cumprimento vivo da profecia do apóstolo Paulo 30 anos antes. Todos esses anos, João esteve dividindo o fardo da liderança com outros apóstolos, mas agora, no final do primeiro século, ele está aqui sozinho. O fardo está completamente sobre João, e ele é o responsável, o levantado por Deus para revelar a verdade do Senhor contra o engano. Então, num transbordar de revelação, ele escreve primeiramente o seu evangelho entre 80 e 90 depois de Cristo. Depois, ele escreve as suas cartas entre os anos 90 e 95. E finalmente ele escreve Apocalipse, provavelmente no ano 96 depois de Cristo, exilado na ilha de Patmos. E João escreveu, meus irmãos, tudo isso daqui, sob muita pressão e com a idade avançada, com fraqueza física, e ele fez isso para preservar a verdade de Deus. João estava aqui definindo o evangelho, clamando contra o erro por amor à verdade. João definitivamente amava a verdade, ele estava comprometido com a verdade. João era um defensor da verdade, e ele não negocia com o erro. João não está disposto a negociar com a mentira e com o pecado. É por isso que Papias, um dos primeiros líderes da igreja cristã e que teve contato direto com João, disse que ele era uma voz viva e permanente da verdade de Deus. Que descrição formidável, meus irmãos. É isso que deveria ser dito a respeito de cada cristão, especialmente dos pastores, uma voz viva e permanente da verdade de Deus. E isso é muito interessante e digno da nossa atenção, porque nos dá uma imagem mais completa do apóstolo João. Na arte cristã, que eu já mencionei para vocês, João é tradicionalmente retratado de duas maneiras diferentes. No Ocidente, nas obras medievais, pintura, escultura e literatura, ele é apresentado frequentemente como um menino sem barba, reclinado nos ombros de Jesus, algumas vezes com bochechas rosadas, olhando para cima com um tipo de olhar melancólico, uma imagem quase efeminada ou andrógina. Já no Oriente, na arte bizantina, João comumente é retratado como um homem idoso, um homem de barba grisalha, sempre segurando ou abraçando um livro ou um pergaminho em alusão aos seus escritos, como se a verdade fosse a sua amante inseparável, como se a verdade fosse a sua amante que estivesse sempre junto de si. E eu prefiro essa representação àquela outra, porque eu acho que é uma representação mais exata do apóstolo João. O velho João abraçado com a verdade. Ele era não apenas um homem amoroso, mas alguém comprometido com a verdade. E isso é muito importante, extremamente importante, porque a imagem que a maioria das pessoas tem de alguém amoroso é que ele aceita tudo, que é alguém tolerante, é alguém inclusivo, é alguém permissivo, é alguém altamente emocional, é alguém de mente aberta, não é dogmático, é politicamente correto, é plural, é ecumênico. Essa descrição, meus irmãos, é um pobre substituto do amor verdadeiro e poderia representar perfeitamente o Papa Francisco ou o Dalai Lama, mas está muitíssimo longe de como o apóstolo João realmente é. Na verdade, ele é totalmente o oposto disso, porque embora João tenha se tornado um homem muito amoroso, ele não sacrificou o zelo e devoção que tinha pela verdade. E isso transparece brilhantemente nos seus escritos. A palavra verdade é mencionada 52 vezes em seu evangelho e 22 em suas 3 cartas. 5 vezes só aqui em 2 João. Isso significa que João tinha uma devoção inabalável pela verdade, meus irmãos. Não seria estranho se ele também fosse conhecido como o apóstolo da verdade. E ele pode ser chamado dessa maneira com certeza. Ele se tornou um homem cujo amor não leva pelo sentimentalismo e tolerância. Não é esse o amor de João. Ele foi temperado num amor que leva pelo caminho da verdade. Leiam os escritos de João e vejam como a escrita dele é muito direta. Ele fala absolutamente em termos claros e inequívocos. Ele é absoluto. João é dogmático, ele é exclusivo. João não negocia com a verdade. Ele não é nada tolerante e inclusivo.
tudo com João é preto no branco. Alguém já disse, e eu concordo, que João é o escritor mais absoluto e dogmático e direto do Novo Testamento. Ele tem um claro discernimento das realidades espirituais. É por isso que também na arte cristã ele é retratado sempre junto com uma águia, representando sua aguçada visão espiritual. Nada é vago em João. João é franco, sem rodeios, objetivo, direto, sem nuances, sem meio termos. Ele é profundo espiritualmente. Ele fala de luz e trevas no Evangelho, os filhos de Deus e os filhos do diabo, vida e morte, ao reino de Deus e o reino do diabo. Fala do julgamento dos justos e julgamento dos ímpios, salvação e condenação. Receber e rejeitar a Cristo, ramos com frutos e ramos sem frutos, obediência aos mandamentos e desobediência aos mandamentos, e etc. E nas suas epístolas é a mesmíssima coisa. Ele é direto, intolerante com o erro, não disposto a dialogar com a mentira, e por isso ele pede separação completa de todas as pessoas que não são fiéis à verdade. Esse é João. Há uma história interessante sobre isso acerca de João. Ireneu, discípulo de Policarpo e de Eusébio, relatou que em certa ocasião em Éfeso, João recusou-se a permanecer em um balneário porque um reconhecido herege gnóstico estava lá e João não queria se banhar na mesma água que ele, porque acreditava que o juízo de Deus poderia vir a qualquer momento contra aquele inimigo da verdade. Bem, parece que João, se fosse pastor de uma igreja contemporânea, não seria muito popular entre aqueles crentes que dizem que nós não podemos excluir da comunhão membros que, dizendo-se irmãos, vivem na mentira e no pecado. Ao invés disso, dizem eles, devemos amá-los, mantê-los por perto, frequentar os mesmos lugares que eles, tomarmos refeições juntos, sem julgá-los. Você porventura pensa assim? João não parece muito amoroso e politicamente correto a essa altura, não é mesmo? Não importa. O verdadeiro crente, ele não está preocupado em ser politicamente correto, mas biblicamente correto. Há um abismo entre essas duas coisas. E nós temos ensinado isso desde a classe de batismo em nossa igreja. Quem sacrifica a verdade em nome do amor, na realidade mata os dois, mata as duas virtudes. Então esse é João, o velho João, o homem que ficou conhecido na história como o apóstolo do amor. Ele é um homem de limites claros, disposto a cortar relações, a se separar de toda mentira e de todo pecado. Todo aquele zelo intransigente do jovem João, aquele potencial de ser duro com a verdade, não foi anulado pelo amor, meus irmãos. Na verdade, a sua personalidade convicta, estreita, dura, inflexível, foi moldada em amor à medida em que ele crescia em intimidade com Cristo. E ele continua no final da sua vida, comprometido com a verdade, abraçado com a verdade. Isso daqui não mudou e nem mudará. Mas agora ele também tem um coração amoroso, terno. E é por isso, meus irmãos, que eu não desprezo ninguém que é zeloso com a verdade. E faço questão de ter essas pessoas ao meu lado, embora eventualmente elas possam exceder-se. É melhor do que ter pessoas frouxas com a verdade e de mente aberta, politicamente corretas, tolerantes com o erro. Sabe por quê? Porque é mais fácil afrouxar um parafuso rígido do que apertar um parafuso cuspido ou espanado, cuja cabeça está danificada por causa de aplicações incorretas. Essas duas virtudes, verdade e amor, estão em impressionante equilíbrio na vida de João. E nisso, João é um vigoroso exemplo para nós. Ele aprendeu isso, creio eu, com o próprio Senhor Jesus. Ele poderia dizer, eu aprendi a conectar a verdade e o amor com o Senhor Jesus, porque embora eu fosse discípulo, o discípulo a quem Jesus amava, e ele tenha morrido por mim, ele nunca deixou de me ensinar a verdade sobre o pecado, e corrigindo durante a minha jornada o meu orgulho e ambição. De fato, meus irmãos, Jesus é a encarnação da verdade e do amor.
Em Jesus, a verdade e o amor estavam personificados perfeitamente. Jesus era a imagem perfeita da verdade e do amor. Ele veio cheio de graça e verdade, escreveu João no versículo 14 do primeiro capítulo do seu evangelho. Ele é a própria verdade, de João 14,6. Jesus é Ele mesmo o amor, 1 João 4,8. E Jesus deixou isso poderosamente evidente, falando a verdade sobre nós, que nós somos todos pecadores. E Jesus também falou sobre a realidade do inferno, como destino final de todos aqueles que rejeitam as suas palavras. Ninguém, meus irmãos, falou mais do inferno do que Jesus no Novo Testamento. Mas Ele também nos amou da forma mais plena, da forma mais abnegada e sacrificial, morrendo por nós na cruz. E agora, o velho João é um instrumento de Deus para escrever uma carta, a fim de dizer a todos nós: esse é um mundo de mentiras e enganos. Esse é um mundo sob o governo de Satanás, cheio de falsos evangelhos, cheio de falsos mestres saindo do mundo afora. Mas existe uma verdade absoluta, a verdade divina. E vocês devem aceitar a verdade, especialmente a verdade acerca de Cristo Jesus, e andar em amor. Apeguem-se à verdade, estejam comprometidos com ela, andem em amor. É isso que importa. Esse é o equilíbrio divino. O equilíbrio divino, meus irmãos, não consiste em encontrar um caminho do meio, um meio termo entre duas verdades. Algumas pessoas concebem o equilíbrio nesses moldes e acabam ficando em cima do muro, neutras, apagadas e infiéis. O equilíbrio não consiste em se posicionar a meio caminho entre a verdade e o amor. É o que João vai nos ensinar. Fazer isso é negar as duas coisas. O equilíbrio bíblico consiste em sustentar as duas verdades tal como elas são. Não 50% verdade e 50% amor. 100% verdade, 100% amor. Uma não anula a outra. E eu não posso reduzir nenhuma virtude para elevar outra. Esse é o equilíbrio divino. O equilíbrio divino consiste em sustentar o amor, sem anular a verdade. É isso que vamos aprender estudando os escritos de um homem comprometido com a verdade, mas com um coração amoroso o suficiente para dizê-la às suas ovelhas. É esse equilíbrio, a verdade e o amor, que eventualmente tornou João um homem humilde e uma bela ilustração do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu estou emocionado e animado em estudar João. João tem impactado a minha vida. Nem era o meu apóstolo favorito, se eu fosse escolher escolheria o apóstolo Paulo. Mas é impressionante como João está me levando para mais perto de Deus. João realmente me encoraja a ser mais parecido com Jesus. Você quer ser mais parecido com Jesus? É esse o propósito para o qual o Espírito Santo inspirou o apóstolo a escrever esta carta aqui, para ensiná-lo, a mim e a você, a se apegar firmemente à verdade e amar nos limites da verdade, como Cristo nos amou. Você quer ser mais parecido com Jesus? Isso lhe interessa? Então você vai voltar na quarta-feira que vem. Estejamos juntos aos pés de João, recebendo a instrução de Deus e orando pelo poder do Espírito, para que a verdade e o amor estejam inseparavelmente unidos em nossas vidas até o fim. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por colocar esta tão diminuta carta, Pai, mas com um alimento tão sólido para as nossas vidas. Obrigado pelo exemplo de João e, acima de tudo, pelo Teu supremo exemplo. Ajuda-nos, Pai, a conectar a verdade e o amor na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.